Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Mitsubishi Electric. Hoje nós vamos falar sobre soluções inovadoras de automação para medição, gerenciamento e economia de energia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Meu nome é Pedro Okuhara, então eu faço bastante webinar aqui na Mitsubishi, então algumas pessoas já me conhecem, eu sou engenheiro, sou especialista de produtos aqui pela parte de baixa tensão e eficiência energética. Então, eu queria também conhecer um pouquinho de vocês. Eu deixo aqui meu contato. Enquanto isso, eu vou soltar uma enquete aqui para vocês irem respondendo, para saber se vocês são de qual segmento vocês são. Então, é importante até para direcionar a apresentação. Então, vamos responder rapidinho. Eu acho que alguns segundos aí a gente já passa para frente. Tem bastante gente da indústria, pessoal que faz projetos, integradores de sistemas, parte educacional, isso é muito legal, Vocês estão sempre participando, muito obrigado aí. Consultoria, engenharia, então tá bem distribuído o público, Isso aí é muito legal, tá? Então, obrigado aí por todo mundo que respondeu, a gente pode seguir em frente, então. E eu sempre deixo as redes sociais da Mitsubishi, Então, a gente é bastante ativo, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. A gente tem um podcast também, que é o Mabcast, Então, tem sempre temas variados aí relacionados à engenharia, automação. Então, entra lá, se inscreve, deixa o curtir, acompanha as redes, porque tem sempre muito conteúdo interessante, Então, é sempre importante aí vocês participarem também, Tem muito comentário, pessoal que tira dúvidas. E junto com as mídias sociais, a gente fala bastante dos treinamentos online, Então, durante a pandemia, nós lançamos essa plataforma de treinamentos e ela deu muito certo, Tem mais de 30 mil alunos aí, então é algo que a gente já postou durante a pandemia e o pessoal gostou muito. Então, tem vários cursos gratuitos, e que você consegue ter um certificado lá no final. Então, curso tanto de iniciante, curso de 1-2 horas ali, quanto curso mais mão na massa, básico, Então, você consegue aprender a programar um CLP, um inversor, um server. Então, é bem interessante porque você baixa o software, tem os instrutores, eu ministro alguns treinamentos, então a gente tira dúvidas, Então, entra lá também, conhece a plataforma, porque eu acho que é muito legal, Então, eu vi que tinha bastante gente da área educacional, então a gente tenta ter esse vínculo muito próximo às universidades, escolas técnicas, justamente para poder dar esse suporte também para o pessoal que está buscando formação técnica, que é muito importante hoje em dia. E aí eu sempre começo falando um pouquinho da Mitsubishi Electric, que é uma empresa japonesa aí, tem mais de 100 anos, E esses números aqui para mostrar o tamanho dela mundialmente, fatura aí mais de 37 bilhões, e tem mais de 145 mil pessoas em todo o mundo, Então, eu gosto de mostrar isso aqui para ter um pouquinho do conhecimento do tamanho. E aqui eu estou falando somente da Mitsubishi Electric, Quando a gente fala de Mitsubishi, tem outras empresas, empresas independentes, como a Mitsubishi Motors, que tem o seu faturamento, essa quantidade de pessoas, e a gente, hoje, a automação industrial está dentro da Mitsubishi Electric, tá? E aqui no Brasil, nós trabalhamos com os seguintes portfólios de produtos. Então, automação e visualização, quando a gente fala dos CLPs e HM, dos programas para configurar tudo isso, e também do supervisório, A parte de acionamentos, então, quando a gente fala dos servoacionamentos, tanto o motor quanto as interfaces, os inversores de frequência, que eu vou falar um pouquinho aqui no meio da apresentação, os robôs industriais, que é um tema muito importante quando o pessoal fala de indústria 4.0, a parte de controle, distribuição e monitoramento, que é essa parte que eu sou responsável aqui na Mitsubishi, então toda a parte de distribuição de energia, seja disjuntor, caixa aberta, caixa moldada, mini disjuntor, contator, relé, os multimedidores e também os softwares e controladores para gerenciamento de energia. E por último ali a parte de CNC, os controladores numéricos ali quando a gente fala de máquinas ferramentas. Tá? Então esse aqui é o portfólio que a gente decidiu trabalhar aqui no Brasil,
justamente para focar nesses itens, né? Lógico que no Japão tem um portfólio muito maior e a gente vai lançando aos poucos esses produtos, tá? E aí, para começar, né, entrar propriamente no tema em si hoje, que é de soluções inovadoras, a gente sempre fala muito de indústria 4.0, né? Eu sempre deixo esse slide aqui, porque o slide é o conceito do e-factory, né? O e-factory tem um conceito muito parecido da indústria 4.0, e apesar da indústria 4.0, o termo ali foi cunhado na Alemanha em 2012, mais ou menos, o e-factory, o Japão vem trabalhando isso muito mais tempo, né, desde 2003. Então, você consegue ter um know-how muito maior, né, dessas soluções, conectando a parte de TI, né, de tecnologia da informação, com o TO, com a parte da operação. Né? Então, todas as camadas conversando entre si, né, respeitando aqueles pilares que a gente fala de Big Data, inteligência artificial, robótica, computação na nuvem, né? Então, tudo isso está inserido nesse contexto aqui também do e-factory, né? Tanto que as fábricas propriamente ditas da Mitsubishi, todas elas seguem esse conceito aqui, porque é muito importante, porque reduz consumo, aumenta a produtividade, né, reduz desperdício, né? Então, tem vários conceitos aí que auxiliam, né, no dia a dia da fábrica. E aí, dentro de cada camada aqui, a gente tem algumas soluções, né? Hoje a gente vai falar com foco um pouco mais de medição, gerenciamento, né, de energia. Então, eu separei esse slide aqui porque a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de medição, né? Então, a parte dos medidores de energia, ou seja, ele funciona como um sensor ali no campo para pegar os dados, coletar e trazer esses dados para alguém, né? Então, por isso que a gente tem a camada aqui de cima, onde a gente vai falar dos controladores, né, mais propriamente dito do Eco Web Server nesse caso, e a gente vai falar um pouquinho também do supervisório, né? Então, são itens aí que a gente consegue falar muito tempo aí, porque tem muita informação, muitas funcionalidades de cada um deles, mas a gente vai tentar dar alguns insights sobre cada um deles aí, para você tentar entender quais são as soluções que você consegue aplicar no seu dia a dia da planta. Começando então pela parte de medição de energia, tá? Eu vou falar basicamente desses dois multimedidores aqui, né? Então, são medidores que provavelmente você já conhece, né? Falando de Mitsubishi, né? O ME96 e o EcoMonitor Plus, né? Tanto que tem webinars específico deles e também tem vídeo no nosso canal do YouTube explicando no detalhe cada um deles, tá? Então, vale a pena depois você checar lá. Começando então pelo ME96, né, esse cara aqui é um medidor de porta de painel. Ele é bastante usual, né, é muito comum a gente ter ele naqueles painéis de distribuição de energia, ou então painel QGBT, né, o painel de entrada, porque normalmente ele vai estar monitorando ali tensão, corrente, né, então ele mede várias variáveis elétricas, né, então isso é importante porque não necessariamente a gente tem que deixar essa informação lá na porta do painel, né, a gente precisa trazer essa informação e conseguir trabalhar, né? Então, o ME96 ele tem 3 versões aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas meio que tanto faz. O importante é você ter meios de trabalhar os dados que esse medidor, né, que esse, digamos, sensor consegue trazer para você, né? Não adianta ter esse medidor lá na porta do painel e não utilizar para nada, né? Então, é justamente isso que a gente precisa ter em mente, né? Desde o modelo mais simples, que é o modelo econômico, ele já tem comunicação, né? Comunicação Modbus. Então a gente já consegue trabalhar e tentar coletar esses dados para fazer alguma coisa, né? E você vai ver que ele mede muitas coisas interessantes, né? Não é só tensão corrente, né? Não é um indicador, ele é um multimedidor, justamente porque ele mede as grandezas e também calcula algumas outras, como potência ativa, reativa, aparente, fator de potência, né? Mede até o consumo, né? Energia ativa, energia reativa, ou seja, você consegue ter também uma informação ali de quanto está gastando, e o principal é que até o econômico ele mede harmônicas, né? Então, quando a gente fala de qualidade de energia, é um item muito importante porque ele vai te dar algumas visões gerais, né? Ou seja, ele vai te dar o THD, que é a distorção total de harmônicas, tanto de tensão quanto de corrente, né? Então, com esse valor, você já tem uma noção se na sua instalação tem problema ou não de energia, né? Então,
Isso aqui é muito legal porque nem sempre você tem essa informação em medidores de entrada, né? Um medidor de mercado que seja o modelo mais barato, né? Igual o nosso econômico. Então, é legal porque ele já traz isso também dentro dele, tá? E os demais aqui, que são o padrão e o alto desempenho, que aí já são medidores com algumas funcionalidades a mais, né? Que também melhora a precisão das medições que ele faz. Então, você vê que, por exemplo, tensão corrente, onde ele mede aqui com 0,5, aqui é 0,2 e aqui é 0,1. Né? Então, vai melhorando a precisão. E fora isso, né, a principal diferença desses dois é que ele aceita um módulo de expansão. Então, além de ter o Modbus, eu também consigo comunicar ele, né, em outras redes, como CC-Link ou Modbus TCP, que é Ethernet, e também eu consigo ter outros módulos, né, os módulos de entrada e saída analógico, digital, e também de memória de massa. Tá? Então, bem resumidamente, essa é a nossa linha de medição. E aí, o que a gente consegue fazer com ela? Né? Então, uma aplicação bastante interessante que eu queria mostrar é quando a gente utiliza o modelo padrão, ou alto desempenho, juntamente com um módulo de memória de massa. Né? Ou seja, eu não preciso trabalhar com uma rede de comunicação. Eu posso utilizar o próprio módulo de expansão para coletar aqueles dados. Ou seja, eu instalando esse módulo aqui nesse slot, tá vendo que tem um passo a passo de instalação, eu posso utilizar um cartão SD para fazer o histórico, né, a base de dados das medições. Então, isso é muito legal porque eu não dependo de comunicação, não dependo de infraestrutura de rede, né, ou seja, eu consigo ter dados ali que eu vou medir a cada 1 minuto, 5 minutos, justamente para poder analisar esses dados depois, né? Ou seja, eu tenho duas versões, né? Onde eu posso ter uma com 6 itens ou 25 itens, ou seja, esses itens são as variáveis que você vai selecionar para ele gravar no cartão. Né? Então, eu quero tensão, corrente, potência ativa, reativa, aparente, frequência, né? Já deu 6. Então, ele consegue armazenar isso, ou 25, que vai pegar praticamente todas as variáveis, né? E o que é legal, apesar daqui estar um cartão da Mitsubishi, a gente tem um documento que o Japão fornece justamente para você utilizar um cartão SD de mercado. Né? Ou seja, tem alguns modelos testados, por exemplo, SanDisk, Kingston, Sony, justamente para você ter a disponibilidade de comprar no mercado, né? E até pegar um produto que tem uma capacidade maior. Né? Então, posso colocar um de 32 GB justamente para ele poder armazenar muito mais dados. Né? Então, posso deixar lá ele armazenando e retirar uma vez por semana, uma vez por mês, né? Uma vez a cada 2 meses, e depois colocar esses dados no Excel, né? Através de um computador, e aí facilita muito. Né? Imagina que eu consigo analisar ali quando que teve uma falta de energia, ou então quais são os picos de consumo de energia para saber o horário onde eu tenho uma volatilidade maior ali, ou seja, tem muitas máquinas ligando ao mesmo tempo, né? E é uma solução relativamente simples, né? Muito parecida com o que o pessoal já tem hoje, né? Então, nada impede da gente tirar um medidor, um indicador que já está existente e colocar esse medidor novo, né? Justamente porque o tamanho do medidor é padronizado, né? Então, isso é legal porque é 96 por 96 é tirar um e colocar outro no lugar, né? Então, isso aqui é uma aplicação bem interessante, assim, e a gente consegue ter bastante informação, né? O segundo item é quando a gente faz o banco de dados também, só que em vez de você utilizar um cartão SD, né, a gente vai utilizar a rede de comunicação, né, e quem vai fazer o banco de dados vai ser o próprio computador. Né? Então, eu vou ter um computador aqui com um software que a gente chama ele de Data Acquisition Software. Né? Esse software é gratuito, né? Então você pode baixar ele, instalar, e ele comunica com os medidores aqui, ou qualquer equipamento, através de um conversor. Esse conversor aqui é um conversor de mercado, tá? É um conversor que normalmente ele vai ter uma porta USB e ele vai ter uma saída ali serial, né? Um par trançado. Então você vai ligar na sua rede Modbus para ele poder coletar os dados da sua rede. Né? Então vai ter um limite ali de 31 equipamentos. E aí, nesse software,
você consegue... É lógico que para configurar o software com o equipamento da Mitsubishi é muito mais fácil. Né? Basicamente, você vai selecionar o ME96, modelo tal, eu quero variável tal, tensão, corrente, energia ativa. Né? Mas nada impede também, se na mesma rede você tiver outros equipamentos de outras marcas, de comunicar com eles também. Então, não só com equipamentos Mitsubishi, mas ele comunica com equipamentos aí de qualquer marca. Tá? Então, isso é muito legal também. Então, após instalar o software, né, eu consigo aqui, fazendo essa rede, escolher as variáveis que eu vou armazenar. Eu posso escolher um intervalo também, ou seja, a cada 1 minuto ou a cada 1 hora, e ele vai começar a registrar isso em arquivo CSV. Né? O arquivo CSV é um arquivo que ele chama de valores separados por vírgula, né? E é um arquivo que você consegue abrir no Excel, que ele já faz a formatação automaticamente. Né? Então, isso facilita bastante no dia a dia de você utilizar a ferramenta do Excel, que já está no próprio computador que está armazenando aqueles dados. Né? A gente faz bastante isso em alguns clientes que às vezes utilizam, por exemplo, um computador para deixar medindo ali uma semana, justamente para fazer um relatório de eficiência energética. Né? Pode ser algo simples e pode ser algo fixo também. Né? Eu coloco ele na rede Modbus e deixo interligado também um computador nessa rede Modbus. Né? Então, você dessa forma consegue deixar armazenando os dados. E além de armazenar os dados, você também consegue, de forma online, conectar qualquer equipamento dessa rede e ver os dados naquele instante. Né? Então, consigo ver tensão, corrente, tudo que ele está medindo naquele instante, né? Online. Então, você consegue ali ver qualquer variável que você quiser selecionar na sua rede. Tá? O segundo medidor é o EcoMonitor Plus. Né? Então, esse é outro cara que você pode checar lá no YouTube, que tem um vídeo só sobre ele. Ele é bastante interessante porque ele faz basicamente a mesma função que o ME96 faz. Né? Porém, o principal diferencial é que ele não vai na porta do painel. Ele vai no trilho DIN, ele vai no fundo do painel, escondido lá. Então, você não precisa rasgar o painel para instalar. Então, você já tem um ponto positivo. Né? O segundo ponto positivo nele é que você consegue expandir ele. Você vê que eu tenho outros módulos aqui, então eu consigo instalar 3 módulos aqui nele. E esses módulos, lógico que eu posso utilizar ele para medir energia, mas eu posso utilizar entrada analógica, entrada digital, né, justamente para coletar outros dados. Né? Então, se eu tenho um medidor de vazão que manda um pulso a cada metro cúbico ou a cada litro que está medindo, eu posso colocar isso dentro dele e mandar na rede também. Né? Então, ele pode ser trabalhado como se fosse uma remota. Né? Então, em vez de eu ter uma remota de automação, eu tenho uma remota dentro do meu medidor. Né? Então, isso é bem legal. Ele tem também um display. Esse display é opcional. Né? Você pode utilizar ele só para configurar o equipamento e deixar guardado lá com o pessoal de manutenção ou de engenharia. Né? Ou, se você quiser, você pode instalar na porta do painel justamente para ver os dados, né? Igual um medidor. Então, o principal diferencial que eu falei quando ele é expansível quer dizer que eu consigo medir mais de um circuito elétrico. Né? E isso é muito importante para você ter medições setorizadas. Né? Ou seja, eu consigo medir com um módulo de unidade básica e mais 3 módulos de expansão, 14 circuitos monofásicos, né? Ou 7 circuitos trifásicos. Né? Então, até como exemplo, né, a gente utiliza essa instalação aqui na Mitsubishi, mesmo no nosso showroom, justamente para medir cada mini disjuntor e saber quanto cada um está economizando. Né? Quanto está gastando, quanto eu deixei de gastar, né? Até mesmo se ocorrer alguma falha naquele ponto de energia. Tá? Então, outro ponto interessante aqui é justamente o tamanho. Né? Eu estou falando de 15 centímetros, né? 150 milímetros, com a composição completa. Né? Então, é um medidor bastante compacto para você ter bastante informação. Né? Então, isso aqui é muito bom quando a gente quer expandir a quantidade de medições que a gente quer ter na sua instalação. Né? Normalmente as plantas começam com aquela medição de entrada. Né? Eu tenho um medidor na porta de painel só. E aí,
Conforme a gente vai trabalhando os conceitos de indústria 4.0 e de gerenciamento e gestão de energia, a gente entende que eu preciso ter alguns setores, né? Eu preciso setorizar a minha instalação, justamente para não fazer, como acontece muito, né? Na minha planta, eu tenho a parte administrativa e eu tenho a parte produtiva, né? E no final do mês, eu pego aquilo ali que consumiu, divido por 2 e cada setor ali paga metade, sendo que o administrativo vai consumir muito menos do que a parte produtiva, né? Que é onde está o principal recurso da empresa. Né? Então, você saber quanto cada setor realmente gasta, até mesmo para contabilizar de forma correta tudo isso. Né? Então, quanto mais circuitos de medição você tiver, melhor. Né? E quanto mais você tiver de forma compacta, ou seja, eu não preciso colocar 7 medidores na porta do painel para medir 7 circuitos diferentes. Né? Então, essa é a ideia aqui, utilizando o EcoMonitor Plus, até que o exemplo aqui é um exemplo de 7 medições trifásicas, né, onde eu estou medindo a unidade básica aqui, junto com 3 unidades de expansão. Né? E outra coisa que é interessante é que acontece muito na produção, eu ter tensões diferentes. Né? Então, é muito comum eu ter uma parte em 380 trifásica e ter uma parte monofásica 220. Né? E ele trabalha muito bem isso porque eu tenho módulos onde o módulo pode ter uma entrada de tensão diferente. Né? Então, cada módulo eu posso ter entrada de tensões diferente, né? Respeitando o limite que é 440 volts. Mas, por exemplo, eu posso ter aqui 2 trabalhando com 380 e 2 com 220. Né? E medir tudo que eu acho que é importante ali naquele quadro de distribuição, naquela máquina, ou naquela linha de produção. Né? Então, aqui tem um exemplo de como seria uma ligação típica. Né? Então, esse módulo, você vê que esse módulo não tem entrada de tensão, então toda vez que ele não tem, ele utiliza a referência da unidade básica. Né? Então, se aqui eu estou entrando com 380, ele considera 380 para todos. O transformador de corrente, ele trabalha com uma linha especial de transformador de corrente, justamente para poder medir vários circuitos aí de forma facilitada, né? Então, ele trabalha com uma corrente menor no secundário. Então, a gente utiliza um TC especial para ele, né? E fora isso, ele também tem módulos de expansão aqui, né? Então, se você quiser, a gente consegue utilizar aquele mesmo conceito que a gente falou do cartão SD. Né? Então, eu posso medir 7 circuitos trifásicos, gravar tudo no cartão SD, né? E analisar isso no final do mês ali, né? Com o cartão no computador dentro do Excel. Né? Então, a mesma facilidade que eu tenho com o 96, eu tenho também aqui no EcoMonitor Plus. Tá? Aí, falar um pouquinho sobre inversões de frequência, porque a ideia também é comentar sobre soluções inovadoras para a economia de energia. Né? A nossa linha, nós temos 4 linhas de inversores de frequência, né? A FRD, a E, a F e a A. Né? Então, são 4 linhas aí que são... cada uma tem faixas de potências diferentes, né? Elas têm também funcionalidades diferentes, né? Por exemplo, a linha F é uma linha específica para bombas, né? Ventilamento, bombeamento. Então, cada uma delas tem funções específicas também para a sua aplicação. Tá? Eu deixei aqui para falar um pouquinho sobre a E800, que é a linha mais nova de inversores, justamente porque ela tem bastante informações, bastante funcionalidades, né, que você consegue se destacar ali, né, quando a gente fala de inovador, realmente. Né? Todo mundo acaba entendendo que o inversor, por si só, ele já economiza energia quando a gente compara ele com partidas convencionais. Né? Mas o inversor da Mitsubishi, ele tem a função que a gente fala que é o Energy Saving. Né? O Energy Saving, ele está presente em todos os modelos da linha da Mitsubishi, então, independente da família que você utilizar, ele vai estar lá disponível. Né? Ele é um algoritmo próprio que a Mitsubishi desenvolveu justamente para reduzir o consumo de energia quando você tem uma folga do motor. Né? Essa folga, a gente fala normalmente assim, eu tenho uma aplicação que eu preciso calcular um motor de 9,5 CV. Aí você vai comprar um motor, só tem um motor de 10.
Eu vou comprar um motor de 10, que é sempre um pouquinho acima. Então, essa folga, né, de meio CV, ela pode se tornar uma redução de energia. Justamente porque o inversor ele vai trabalhar nesse algoritmo para trabalhar na redução da tensão. Né? Ele vai reduzindo a tensão, garantindo que o torque final, né, o trabalho que ele vai executar na ponta ali do eixo do motor, seja o mesmo. Né? Então, dessa forma, você tem um ganho não só pela variação de frequência, né, mas também pela redução de tensão. E isso é interessante porque, além de reduzir a energia consumida para aquela aplicação, mantendo o mesmo trabalho na ponta do eixo, eu também diminuo a tensão no motor. Né? Diminuindo a tensão no motor, eu tenho menos desgaste naquele motor, o motor aquece menos, ou seja, a vida útil daquele motor vai ser maior. Né? Então, isso é muito legal porque eu vou ter menos manutenção e ele vai durar mais. Né? Então, às vezes, são economias que não necessariamente são calculáveis. Né? Não é calculável igual a redução de energia ativa que vai ter utilizando inversor. Né? Então, são alguns benefícios intangíveis aí que a gente tem também. Né? Outra função muito legal é a de inteligência artificial. Né? Então, o E800, né, quando a gente utiliza ele junto com o software para computador, você consegue fazer análise, né, com o histórico que ele armazenou ali daquela partida. Né? Então, ele consegue tentar identificar, né, problemas que pode estar acontecendo naquela partida, ou até mesmo te indicar como seguir alguns ajustes melhores. Né? Então, ele faz isso de forma autônoma. Né? Então, ele pega, analisa os dados e te sugere algumas ações. Né? E isso é bem legal, porque está bem em linha com quando a gente fala de indústria 4.0. Fora isso, ele tem muitas funções aqui, né? Ele pode trabalhar com encoder, né? Ele tem funções de safety, trabalha com motor IPC também, né? A parte de monitoramento, isso aqui é muito legal, que ele monitora a vida útil, né? Então, ele vê a capacidade dos capacitores internos dele, justamente para você ter uma ideia de manutenção preditiva, né? Saber como está o status daquele capacitor, justamente para eu evitar uma parada de produção, né? Eu poder mandar aquele inversor para manutenção antes dele vir a falhar, né? Monitoramento de corrosão. Então, e também sem falar dos protocolos de comunicação, né? Essa linha aqui, ele tem vários cartões de comunicação, que é muito interessante justamente para poder comunicar com Ethernet IP, Profinet, Modbus TCP, BACnet, EtherCAT, que são redes do dia a dia nas indústrias que já têm outros sistemas de automação. Né? Então, nada impede de eu ter, por exemplo, um CLP Rockwell e um inversor da Mitsubishi. Né? A gente coloca o módulo de comunicação, ele faz a comunicação com o CLP da Rockwell, né? E faz todo esse trabalho. É lógico que se tiver um CLP Mitsubishi, né, toda essa parte de configuração e parametrização é facilitada, mas, né, nada impede aí de você também ter os benefícios, né, do Energy Safe, da inteligência artificial, mesmo utilizando um sistema de automação de um concorrente, né, de outra marca. E esse aqui, por último, eu acho bem interessante que a vida útil estimada dele é de 10 anos, né, e quando a gente fala isso aqui é um valor bem grande, é lógico, tem que respeitar certas condições de trabalho, né, mas e a gente fala que é 10 anos até mesmo para as ventoinhas, né, os ventiladores, os coolers, né, que faz a ventilação ali, o resfriamento da parte interna do inversor, né? Então, eu acho isso muito legal, né? Os inversores são feitos no Japão, então a gente sabe da tecnologia, da robustez ali dos produtos. Tá? E esse aqui é da linha dos inversores também, é um conversor regenerativo. Isso aqui é muito legal, né? Porque normalmente quando a gente utiliza inversor, a gente utiliza o resistor de frenagem. Né? O resistor de frenagem é justamente para você, quando tem uma parada do motor, ele pegar aquela energia que está gerando e dissipar de forma de calor. Né? Então, quando você tem um conversor regenerativo, quer dizer que em vez do inversor ter um resistor de frenagem, ele vai ter um módulo regenerativo naquela saída. Né? Ou seja, aquela frenagem que gera energia e era jogada fora de forma de calor, a gente transforma ela em energia útil e coloca isso na rede. Né? Então,
Isso é muito legal porque você consegue devolver essa energia na rede e ela ser consumida naquele mesmo instante, né? Ou seja, em vez de eu jogar fora, eu consigo reutilizar. Então, dependendo do processo que você tem, se ele tem algumas variações de velocidade ou frenagem, né? O pessoal fala muito do elevador, né? Então, você consegue transformar toda essa energia, né? Em vez de jogar lá fora, transformar e reduzir o seu consumo de energia, né? Porque você vai deixar de gastar porque o conversor vai gerar aquela energia e colocar na rede, né? O que é legal também porque ele ajuda ali na distorção harmônica da sua rede, ele tem alto fator de potência, né? E o que é mais interessante aqui, que eu gosto de destacar, é esse último item aqui, que ele pode trabalhar com qualquer inversor, né? De qualquer marca. Então, não é um produto feito para trabalhar só com Mitsubishi, né? Então, eu tenho inversor de outra marca, posso colocar o nosso conversor? Pode, né? A gente faz o cálculo ali para ver qual o tamanho do conversor regenerativo que a gente precisa e faz a instalação em qualquer inversor de mercado, né? Independente da marca. Então, isso é muito interessante porque gera energia, ou seja, você deixa de gastar, né? Então, uma energia que era desperdiçada ali como calor. Então, isso aqui é muito legal também, uma solução que, digamos, ser bastante inovadora, hein? E ele tem alguns módulos de operação, tá? Ele pode trabalhar como regeneração, que é o que a gente está falando agora, mas ele pode trabalhar também com supressão de harmônica, né? Ou seja, ele ajuda a melhorar a sua qualidade de energia na rede. Então, dependendo do módulo que você vai trabalhar ali, você consegue fazer essas configurações. Aqui, a última parte, então, a gente vai falar sobre gerenciamento de energia, né? Então, a gente falou de medidores, de inversores, que estava ali na última camada, né? Agora a gente vai falar das duas camadas acima, ou seja, do controlador, e vamos falar também do supervisório, né? Que estava na camada principal ali. Então, são os próximos dois tópicos. Então, primeiramente, eu queria falar sobre o gerenciamento de energia com o EcoWeb Server, né? Então, esse é um dos produtos aqui que a gente trabalha. Ele lembra muito a cara de um CLP, né? Mas a gente sempre deixa bem claro que, apesar dele parecer ser um CLP, o software que roda dentro dele é completamente diferente, ou seja, você não precisa desenvolver nada, né? Então, as telas estão prontas, os algoritmos estão prontos, você vai meramente configurar. Então, essa é a principal diferença de um CLP, né? Então, digamos que toda a parte de integração do produto está pronto. A gente vai fazer configuração, né? Quando a gente fala configuração, é configurar quantos medidores eu tenho na rede, qual o endereço do medidor, qual a variável que eu vou buscar daquele medidor, né? Então, basicamente, isso que a gente faz. Ele tem três principais funções quando a gente fala, né? Então, a principal é coletar e gerenciar as informações de energia e de produção. Então, ele serve como banco de dados mesmo, né? Então, a função dele ali é comunicar aqui via rede com medidores, CLPs, né? E pegar aqueles dados e montar o banco de dados, né? O Big Data, ou então o histórico aí para a gente conseguir analisar e ter as informações disponíveis. A segunda função, bastante importante, é que ele tem um web server, né? Então, ou seja, ele tem duas portas Ethernet aqui, uma delas eu ligo na minha rede de TI e acesso o web server dele através de um computador, ou de um celular, ou de um tablet, né? Então, com esse acesso eu consigo visualizar ali todos os gráficos, né? Então, além dos gráficos, eu consigo acessar também a base de dados, né, em arquivos CSV, eu consigo gerenciar as saídas também. E a última principal função ali é a parte do gerenciamento de cargas e controle de demanda, né? A gente sabe que grandes indústrias, né, até mesmo de médio porte, elas têm contratos de energia onde é cobrado não só o consumo, né, o quilowatt-hora, mas ela é cobrada também a demanda, né? A demanda é disponibilizada pela concessionária, ou seja, a demanda é um contrato que eu tenho de potência que não pode ultrapassar aquele valor num ciclo de 15 minutos, né? Então, é importante você ter um
controlador de demanda justamente para evitar que você pague multa nesse meio período, né? Então, ou seja, durante o mês ele faz a cada 15 minutos uma medição. E se você ultrapassar apenas em um ciclo de 15 minutos durante o mês, você vai pagar multa pelo mês todo, né? Então, por isso é muito importante você controlar a demanda, né? E a demanda é controlada com o que a gente chama de gerenciamento de cargas, né? O gerenciamento de cargas, ele controla ali 12 saídas que tem aqui nesse cartão do Web Server, justamente para fazer o liga e desliga dessas cargas, né? Então, imagina comigo que o Web Server ele está monitorando o ciclo de 15 minutos, ele traça uma reta de tendência, justamente para saber, ó, no final de 15 minutos, se você consumir igual você está consumindo agora, você vai estourar a sua demanda, né? E ele já toma as decisões justamente para começar a fazer o liga e desliga das cargas, dessas 12 saídas, né? Então, ele vê que vai ultrapassar, ele desliga a saída número 1, né? Ele continua a medição, vê que a tendência abaixou um pouco, mas ainda não é suficiente, né? Ele desliga a segunda carga, né? A saída número 2. Ele viu que agora ficou dentro do nosso target aqui, do nosso contrato, né? Então, ele mantém ali e depois que retornar, ele faz o ligamento daquelas cargas, né? É lógico que você é quem vai definir quais são essas cargas, né? A ordem de prioridade de liga e desliga, mas o gerenciamento, né, a automação vai estar tudo pronto dentro do Web Server para fazer isso acontecer, né? Então, isso é muito interessante e prático porque evita que você pague multas no final do mês, né? Então, a gente está falando de economia aí, não necessariamente estou reduzindo energia, mas estou evitando gastos desnecessários aí que a gente pode sofrer também ao gerenciar energia, tá? O segundo item é o EcoAdvisor, né? Eu fiz um webinar sobre ele. O EcoAdvisor, ele é um software de análise de banco de dados, né? Então, ele serve para você analisar, ele trabalha em conjunto com o Web Server, que a gente acabou de ver, né? Então, quando ele trabalha em conjunto, quer dizer que ele se comunica com o Web Server, coleta o banco de dados e analisa aquelas informações, né? E ele tem 4 etapas que a gente fala, né? Ou seja, primeiro ele faz um mapeamento daquele consumo, então a inteligência artificial ela consegue analisar e tentar criar padrões, né, com base naquele histórico, né? E dentro desses padrões, ela tenta identificar quais são os desvios, né? Que aí seria o próximo passo aqui, que ele identifica quais são as perdas, né? Ou seja, onde eu estou gastando energia que eu não deveria gastar, né? Então ele vai tentar identificar em quais pontos, né? E quando eu digo pontos, é justamente quais dias da semana e horário especificamente você está gastando mais energia do que normalmente você gasta, né? E aí, nesse diagnóstico, que seria o terceiro passo, né, ele tenta te identificar em alguns pontos chaves do seu processo. O ponto-chave, normalmente, é a energização da fábrica, ou seja, quando eu chego, eu ligo a chave geral, depois, o segundo passo, eu ligo todas as máquinas para começar a operação, e aí eu começo a produção propriamente dita, depois eu começo o desligamento, né? Ou seja, o final do dia eu desligo todas as máquinas, depois eu desligo a fábrica. Então, dentro desses processos, eu tento identificar o que eu consigo melhorar, né, considerando aquelas perdas que a gente tem, né? E no último ali, ele faz uma verificação daquelas medidas, né? Ou seja, se você tomou alguma ação nesses pontos que o software identificou e recomendou você fazer alguma coisa, ele vai analisar daquele ponto em diante, ou seja, a partir da data que você informar, ele analisa dali para frente quais foram os resultados que obteve, né? Manteve igual, não mudou nada, reduziu ou gastou mais, então você pode começar o ciclo novamente, né? Mas ele te dá um resultado ali do que foi identificado, do que o que você fez e quando fez e se deu certo ou não, né? Então o software é muito interessante, né? Ele utiliza a inteligência artificial MaisArt, que é da Mitsubishi. E aí dentro do software ele tem alguns destaques aqui que eu deixei,
que é justamente até 20 equipamentos de coleta de dados. Então, eu estou falando de Echo Web Server, mas ele pode conectar outros equipamentos ali de Edge Cross. Quantidade de pontos chega a mais de 5.680 pontos, então quantidade bem grande de variáveis que ele consegue analisar para te dar um resultado, né? Criação de hierarquia, grupo, né? Formato de árvore, então você consegue dividir bem lá dentro. E como você consegue trabalhar todos esses dados, né? Então, você consegue gerar dentro do software gráficos, né? Alguns dashboards com quantidade de páginas, de itens específicos, né? Então, você monta, a complexidade de montar isso não é alta, ou seja, você não precisa contratar alguém, você mesmo consegue montar essas telas, né? E por último, os relatórios, né? Como você vai gerar e exportar automaticamente aqueles dados que ele está gerando, analisando e está entregando para você. Então, eu deixei aqui uma topologia, né? Então, a gente estava falando da topologia basicamente dessa parte aqui com o Echo Web Server no começo, né? E aí eu mostro também que eu consigo adicionar outros itens, né? Um CLP, um computador industrial, justamente para coletar dados em conjunto com o Echo Web Server, né? Justamente no computador que rode o Echo Advisor, para você poder ter ali as informações que você precisa das análises que ele faz. Tá? E a última solução que eu queria mostrar é o nosso supervisório, né? Chamado Genesis 64. O supervisório é um sistema que ele consegue controlar aí basicamente toda a sua planta, né? Então, é um sistema mais robusto aí que a gente tem, que ele consegue... Aqui tem alguns exemplos de, como é que se diz, de sistemas que ele consegue integrar, né? E quando a gente fala integrar, ele pode rodar o sistema inteiro dentro dele, ou ele pode abrir uma aplicação dentro dele de alguma aplicação existente, ou seja, eu tenho um sistema de CFTV que é de outra empresa, né, mas eu gostaria que ele rodasse dentro do supervisório, né, ou seja, a ideia é você ter uma plataforma única para monitorar tudo, né, eu não preciso ter vários softwares, vários logins, senhas, né, e abrindo softwares diferentes no computador para gerar problemas, né, então a ideia realmente é facilitar, né, e integrar, né, então quando a gente fala da indústria 4.0, essa aqui seria a solução mais completa, porque ele consegue integrar todas as outras soluções, né? Então, ele é bastante interessante porque o Gênesis em si, ele é bastante flexível, né? Ou seja, a gente está falando do módulo básico do supervisório, mas ele é completamente expansível, né? E quando eu falo expansível, quer dizer que eu tenho módulos adicionais que podem ajudar ele a fazer o trabalho, né? Então, por exemplo, eu tenho o Hyperstorian, né, que é uma ferramenta que auxilia quando você tem um banco de dados que tem uma quantidade enorme de informações. O Gênesis, por si só, já tem um banco de dados SQL que ele consegue trabalhar. Mas se eu tiver milhares, né, dezenas de milhares de variáveis a cada milissegundos, né, eu talvez precise de um servidor para o banco de dados mais parrudo, né? Então, a gente tem ele. A gente tem ferramentas de análise também, né? Tanto que a gente tem uma específica chamada de energia, né? Energy Analytics, né? Então, você consegue utilizar ela com algumas ferramentas prontas para o supervisório, né? Ou seja, esses módulos evitam que você desenvolva tudo do zero, né? Então, controle de demanda, ele já tem um módulo pronto dentro de energia. A parte de IoT, né? Conforme a gente vai falando aí de internet das coisas, de equipamentos que coletam dados e conseguem enviar, né? Tanto que o próprio Gênesis, ele consegue rodar na nuvem, né? Não necessariamente eu preciso rodar num servidor físico, né? Então, posso rodar ele na nuvem, posso coletar dados, né, em protocolos de IoT, né, MQTT, MPQ, então posso trabalhar com eles também, né, dentro do supervisório. E aí ele tem várias ferramentas de visualização, né? Eu posso verificar no computador, no tablet, posso verificar em aplicativos da Apple, do Android, posso utilizar até mesmo smartwatches ou até mesmo óculos de realidade aumentada. Então, assim,
ele tem uma flexibilidade muito grande do que a gente consegue fazer dentro do supervisório, né? E quando a gente fala de supervisório, como ele é modular, né, nada impede de eu utilizar o supervisório em aplicações pequenas, médias ou grandes, né? Apesar dele poder monitorar uma planta gigantesca, né, eu já utilizei supervisórios para monitorar uma máquina bastante extensa, que tem vários processos ao longo do período, né? Então, ele é bem flexível quanto a isso, tá? E outra coisa que ele é bastante flexível, que a gente fala, é a questão de conectividade, né? Ou seja, o supervisório, ele conversa com todas as marcas, né? Independente do controlador que você tem, né? CLP, IHM, né? Até mesmo outros supervisórios, ele consegue trabalhar em paralelo, né? Ele trabalha com vários protocolos de comunicação, né? Não protocolos só Mitsubishi, né? Então, trabalha com BACnet, até mesmo o OPC, que é uma interface meio genérica aí entre os fabricantes, né? E as soluções integradas aí que a gente consegue ter trazendo tudo isso, né? Independente das marcas. E aqui o último slide, né? Aqui mostrando alguns benefícios que a gente consegue trazer, né? Trazendo algumas ferramentas do supervisório, né? Então a gente fala de ter instalações inteligentes, né? Seja um prédio inteligente ou uma produção inteligente, né? O serviço de campo, né? Você ter isso monitorizado, né? Monitorado, ou seja, você poder acompanhar um técnico que abriu um chamado, foi no ponto, tirou uma foto, fez um relatório, tudo isso via celular dentro do supervisório. A parte de realidade aumentada, justamente para você poder facilitar, evitar que alguém abra um painel, né, se exponha a um risco desnecessário utilizando uma ferramenta que pode trazer informações dentro daquele sistema. Monitoramento remoto, né, isso aqui eu acho que hoje em dia é muito básico, você poder acessar de qualquer lugar uma planta, né, então se eu estou em viagem ou então se eu estou na central aqui em São Paulo e quero acessar minha planta lá no Nordeste, eu consigo acessar tudo daqui, né, independente de onde eu esteja, se eu tenho internet, eu estou conectado a todo o supervisório. Manutenção preditiva, né? A gente falou um pouquinho de algumas ferramentas que têm inteligência artificial e até mesmo o próprio supervisório consegue armazenar esses dados justamente para gerar análise do que precisa, quantas horas de funcionamento tem aquele motor, né? Gerar alarmes quando eu preciso fazer uma manutenção para evitar uma parada repentina. E por último ali a indústria conectada, né? Que é o item principal aí quando a gente fala de indústria 4.0, né? Você poder flexibilizar sua produção, aumentar a produção, reduzir custos. Eu acho que tudo isso são benefícios aí que a gente consegue trazer. Eu vou soltar aqui a pesquisa, né? Então, deixa eu colocar aqui. E aí a gente passa para as perguntas, né? O tempo deu quase certinho aqui. Então, eu vi que tem várias perguntas aqui. É um tema bastante interessante, né? Então, eu acho que dentro de cada item que eu falei tem muito mais informações, então eu deixo o meu contato sempre no final, pode me mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. A ideia realmente é abrir um pouco a cabeça para algumas funcionalidades que cada solução tem, né, que às vezes a gente não consegue entrar tanto no bit, né, quando a gente fala. Então, vamos para as perguntas aqui. Eu vi que o pessoal está avaliando o conteúdo, mas é algo rapidinho, a gente pode ir passando para as perguntas aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem algumas perguntas aqui. A primeira é: poderia me dizer a relação entre custo-benefício dos produtos Mitsubishi? Assim, cada aplicação necessita uma análise para a gente saber o custo-benefício, mas eu digo que o nosso preço de mercado é bastante compatível com as soluções que a gente tem, né? E nós estamos falando de produtos normalmente feitos no Japão, né? Então, alta qualidade e robustez aí são produtos que dura muito, né? A gente vê equipamentos aí que estão há 10, 20, 30 anos rodando e muitas vezes o cliente nem dá muita manutenção naquilo, né? E acaba nem se importando muito por aquilo porque sabe que está rodando e não precisa se preocupar, né? Então, assim, o custo-benefício, muitas vezes você pode, às vezes até investir um pouco mais, né? Mas ter um pouco menos de preocupação ao longo do tempo. Então, acho que isso é muito importante na hora que a gente vai definir
qual solução a gente utiliza. Tem outra pergunta aqui do Guilherme, se vai ser disponibilizado o PDF. Normalmente a gente manda o PDF, então não precisa se preocupar, provavelmente vai chegar no seu e-mail aí, entre hoje e amanhã, para os inscritos aí, o pessoal que participou. Tem uma pergunta aqui em relação à taxa ou resolução de amostragem das medições, né, milissegundos ou microsegundos. Conseguimos registrar picos de tensão ou corrente que podem danificar equipamentos eletrônicos ligados na rede industrial? Essa é uma pergunta bem interessante, né, porque a gente sabe que a gente tem vários efeitos de qualidade de energia ali que podem danificar um equipamento e nem sempre a gente consegue registrar porque o equipamento não registra, né? Então, comentando dos medidores de energia que eu apresentei, que é a linha E696 e o Eco Monitor Lite, eles não têm precisão para fazer essa medição, né? Ou seja, ele não trabalha na escala de milissegundos para fazer os registros. Então, com eles eu não consigo pegar um fundamento de tensão, um flicker, né? Mas quando a gente fala de solução integrada, nada impede de eu colocar um qualímetro, né? É lógico que o multimedidor e o qualímetro, né, eles estão em escalas de preço e funcionalidade completamente diferentes, né? Ou seja, o qualímetro vai custar muito mais caro e ele vai trazer muito mais informações, né? Mas se você tiver um qualímetro na sua planta, né, talvez no seu QGBT ou até mesmo na sua subestação, a gente consegue integrar ele também nesses sistemas que a gente está falando, né? Ou seja, o sistema ideal para registrar nesse caso seria o supervisório, né? Então, o registratório tem um banco de dados que a gente conseguiria trabalhar ali na casa dos milissegundos, justamente para poder pegar um fundamento de tensão que pode ter danificado algum equipamento seu ali, um CLP, algum IHM que está dentro da sua planta, né? Então, apesar dos nossos multimedidores, que não é o foco disso, não registrar, né? Você tendo o equipamento, ele vai fazer esse registro. Tem uma pergunta aqui sobre o algoritmo do Energy Saving, valoriza quanto ao produto. Teremos uma métrica de mercado para isso? Assim, é bastante difícil falar do número mágico, né? Quando a gente fala do inversor de frequência, o pessoal sempre fala na faixa de 20%, 30%. Então, esse número, a gente consegue subir ele aí um pouco, né? Na casa dos 30%, 40%. Mas, como eu disse, é necessário fazer análise, né? E a gente faz muito isso, né? Então, dependendo do cliente, a gente vai, faz a instalação do medidor, deixa um dia, 2 dias, uma semana, faz análise antes de instalar o inversor e faz análise depois, né? Se você tiver esses dados de medição antes, né, com a partida que você tem hoje, a gente consegue calcular e tentar estimar esse ganho que você vai ter ao colocar o inversor Mitsubishi. Então, se você precisar, a gente consegue te ajudar ali a calcular. É lógico que o ideal é medir antes, medir depois e comparar para poder calcular até o payback, né, o ROI, tudo aquilo para saber se o investimento se paga. Mas normalmente a gente tem payback e ROIs aí bem rápido, na casa de 6 meses, 1 ano. Então, lógico que depende da aplicação, mas a gente consegue ter resultados muito bons aí quando a gente fala do Energy Saving. Tem curso de energia online, que é a pergunta da Angelina. Tem um curso que eu falo sobre gerenciamento de energia e os medidores, lá na plataforma de EAD. É um curso para iniciantes, um curso de 1 a 2 horas ali. É bastante interessante que eu entro um pouquinho mais no detalhe desses produtos, né? Aqui eu deixei um slide para cada um. Lá eu entro um pouco mais no detalhe e eu acho bastante interessante. Então, quem puder entrar lá, fazer o curso, acho que vale a pena ali, até mesmo para tirar as dúvidas, né? Então, se for alguma dúvida que você lembrou depois, eu estou lá para ajudar vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. A Mitsubishi Electric também possui conversores regenerativos para implantação em sistemas de tração de trens. Nós temos um setor que trabalha com equipamentos para os trens, né? A gente até fornece aí para alguns aqui em São Paulo e no Rio, mas você tendo mais interesse, né, eu acho melhor entrar em contato, que aí eu encaminho diretamente para a pessoa responsável por essa área. Acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui.
Deixa eu ver aqui. Contato de vendas aqui para inversor de frequência. A gente tem no nosso site dois links lá, um para distribuidores, outro para integradores, né? Então, precisando, você pode acessar lá tem um mapinha do Brasil, com todas as regiões ali, os nossos parceiros, mas precisando, qualquer dúvida também, pode me mandar um e-mail que eu te encaminho para a pessoa responsável ali, a gente sempre dá uma ajuda aí para quem precisar, tá? Tem algumas outras dúvidas aqui, né, algumas que não têm relação, mas as que tiverem, me comprometo aqui em responder diretamente para as pessoas, tá? Nosso próximo webinar é em novembro, dia 22, é o Bruno Iorio aí, que vai falar sobre o desempenho de máquinas e dispositivos de montagem aí com servoacionamentos, né? Ele conhece muito do tema, eu acho que é um assunto muito interessante, servoacionamentos, então depois se inscreve lá no nosso site, né? Eu acho que vale a pena acompanhar e se manter por dentro, que servoacionamentos é um produto, não digo pouco utilizado, mas às vezes as pessoas acabam conhecendo pouco sobre ele, né? E ele tem muitas aplicações interessantes, tá? Eu deixo aqui meu contato, então, igual comentei, agradeço a presença de todos, né? Foi bastante gente, perguntas bem interessantes. Se ficou algo que eu não respondi aqui e você quiser entrar em contato direto, pode me mandar um e-mail, um WhatsApp, ou até mesmo me ligar, a gente está sempre à disposição. E as nossas redes sociais aqui, né, tanto que o YouTube aqui, provavelmente entre hoje e amanhã, esse webinar vai estar lá disponível. Então, você pode ver o replay lá também. Tá ótimo? Muito obrigado, gente, e tenham um bom dia a todos.